Você já deve ter visto essa fórmula. Se não, essa é a equação chamada Lei da Gravitação Universal, escrita por Isaac Newton em 1687. Essa equação descreve as interações entre os astros, as trajetórias das órbitas da Lua e de outros satélites, a trajetória da Terra pela galáxia, as interações entre as galáxias, todas essas coisas. Mas como ele foi capaz de obter esse conhecimento que parece tão inalcançável? Com um pouco de história e de matemática, vamos ter uma ideia de qual foi o caminho que Newton seguiu para alcançar algo tão grandioso. O entendimento do céu tem uma história que começou muito tempo atrás. Civilizações muito antigas já tinham conhecimentos muito avançados sobre o comportamento das luzes acima da Terra. Os gregos tinham um poder de previsão do céu muito preciso, mas não tinham nenhum conhecimento sobre o mecanismo. Por que o céu se comportava daquele jeito? O primeiro personagem importante da nossa história é Tycho Brahe. Tycho Brahe foi um astrônomo dinamarquês que seguiu o que foi iniciado por Galileu quando apontou pela primeira vez um telescópio ao céu. Tycho realizou medições das posições de planetas nos céus com precisão inédita, pois possuía a melhor instrumentação de observação astronômica. Quando Tycho faleceu, anos de dados coletados foram deixados na mão de um assistente recém-contratado. Esse assistente era Johannes Kepler. Kepler realizou muitos trabalhos importantes na física e na matemática dos corpos celestes, e ficou famoso pela formulação de suas três leis. A lei que mais nos interessa agora é a terceira, conhecida como a constante de Kepler, formulada com os dados do Tycho Brahe, e diz que o quadrado do período da órbita de um corpo, dividido pelo cubo do raio dessa órbita, é um valor que sempre dá no mesmo resultado para qualquer corpo naquele mesmo sistema. É aí que a coisa fica séria. Depois da terceira lei de Kepler em 1619, Newton e Leibniz desenvolveram o cálculo diferencial e integral, nos anos 1680. A matemática que foi fundamental para o desenvolvimento das teorias de Newton sobre a mecânica, o conceito de força e o advento de suas três leis. Dessa forma, os ingredientes necessários para a formulação da gravitação universal estavam prontos, e a genialidade foi atrás. A gravitação de Newton tem início em um insight muito famoso da ciência, a história da maçã que caiu da árvore na qual Newton estava apoiado. Não vou entrar na questão da realidade dessa história. Fato é que um dia Newton pensou que o mecanismo natural que faz uma maçã cair à Terra deva ser o mesmo mecanismo que não permite que a Lua escape da Terra e fuja para o espaço. Esse pensamento foi revolucionário para a época, mas levanta um problema o qual Newton teve que resolver. Se o mecanismo é o mesmo, por que a Lua não cai? Para explicar isso, Newton sugeriu um experimento mental onde de cima de uma montanha, um canhão que pode disparar com muita velocidade dispara bolas na horizontal. Dessa forma, deve existir uma velocidade na qual a bola cai realizando uma trajetória circular, que se assemelha ao formato da própria Terra, e assim cai para sempre, nunca alcançando o chão. É assim que a Lua não cai. Movimentos circulares já eram bem entendidos pela mecânica de Newton. Este é o segundo insight necessário. No caso da Lua, a força da gravidade seria uma força centrípeta. Com estes pensamentos, vamos derivar a equação da gravitação para o caso mais simples, uma órbita circular ideal. Tudo o que precisamos é a segunda lei de Newton, o conceito de força, a terceira lei de Newton, as reações, e a terceira lei de Kepler, a lei dos períodos. Vamos fazer um breve caminho inverso. Devemos encontrar a proporcionalidade da força da gravitação às duas massas, ao inverso do quadrado da distância, e a constante Gzão. Vou filmar essa parte aqui na lousinha, porque estava meio difícil de animar essa parte no computador, então vamos lá. Desenhei aqui um sistema Terra, massa é mão, e Lua, massa é minho, e as duas forças gravitacionais entre os astros. É fácil de ver a dependência da massa da força gravitacional, porque ela vem da segunda lei de Newton. Então, da perspectiva da Terra, a força gravitacional vai ter uma proporcionalidade com a massa da Lua. E da perspectiva da Lua,
essa força gravitacional vai ter uma proporcionalidade com a massa da Terra. Só que pela terceira lei de Newton, a gente sabe que esse par de forças gravitacionais são um par ação e reação. Ou seja, eles têm exatamente o mesmo módulo, mas eles têm sentidos opostos. Então, se ela depende tanto da massa da Lua quanto da massa da Terra, eu vou escrever que essa é só uma força gravitacional, né, em vez de duas. E opa, errei. Só uma força gravitacional em vez de duas. Então, vou escrever que ela é proporcional ao produto das massas da Terra e da Lua, porque aí dessa forma ela é proporcional às duas ao mesmo tempo. Ok, vamos para a dependência do inverso do quadrado do raio. Agora a gente vai usar o que o Newton tinha pensado, que a força gravitacional seria uma força centrípeta. E aí eu coloquei um quadrinho no vídeo um pouco antes sobre a aceleração centrípeta, mas a força centrípeta vai ser a massa vezes a aceleração centrípeta, que eu vou escrever assim: V quadrado sobre R. A partir daqui, a gente vai usar duas substituições. Uma substituição é que a velocidade eu vou escrever pela distância que ele percorre, a volta inteira, certo? 2πr, pelo tempo que ela demora, o período da órbita. E também vou escrever a constante de Kepler. Só que eu vou passar o R para o outro lado, de forma que fique assim: t quadrado igual kr ao cubo. E vou substituir aqui em cima. Então, primeiro eu vou substituir a velocidade. Ok, vou cortar esses R's aqui. E agora eu vou substituir o período, que inclusive já está ao quadrado, então está mais fácil ainda. Ok, cheguei aqui e vou cortar os R's de novo. Ok, então a partir da ideia de que a força gravitacional atua como uma força centrípeta para uma órbita circular, a gente chegou nessa equação. Então vamos analisar ela. Ela tem uma dependência da massa da Lua, coisa que a gente já sabia, já esperava, certo? Ela tem todo esse valor aqui, ó, 4π² sobre k. Isso é tudo constante, certo? Porque é a constante de Kepler e 4π². Isso é um número. Então isso aqui é tudo constante. E tem uma coisa que é nova, que é a dependência do inverso do quadrado do raio. Então, aqui a gente descobriu uma nova proporcionalidade, que eu vou escrever aqui no canto. Ok, já temos aqui duas das partes que a gente precisava. Falta aquela constante gravitacional Gzão, certo? Essa constante vai vir desse 4π² sobre k. Ele não é exatamente isso, mas ele vem daqui. Na verdade, vai ser isso aqui sobre uma massa, para que as unidades deem tudo certinho, mas eu já passo por isso. Então, juntando as três proporcionalidades que a gente encontrou, tcharam, temos a lei da gravitação universal, num caso bem simples, a órbita circular. O Newton vai chegar a afirmar que essa lei se aplica a todas as massas, a todo momento, independente delas estarem em órbita, não em órbita, independente de ser eu ou você, ou independente de ser a Terra e a Lua, essa lei é sempre verdade. Mas a gente vai ver que isso também é bem questionável. Então, só para falar das unidades que eu tinha comentado, desse lado a gente tem newtons, certo? Newtons é quilograma metro por segundo ao quadrado, certo? Desse lado aqui, nós temos em cima quilograma quadrado, certo? Por metro quadrado embaixo. Então, as unidades estão erradas, por isso que tem essa constante Gzão. Gzão, para que isso dê certo, né? Temos que tirar 1 quilograma, temos que pôr 1 metro cúbico em cima e temos que adicionar um segundo quadrado embaixo. Então as unidades de Gzão são metro cúbico por quilograma segundo quadrado.
Você pode ver, se você olhar aqui no 4π² sobre k, se você substituir o k por t² sobre r ao cubo, e você dividir por uma massa, que no caso vai ser o emão, ou eminho, dependendo daquele lance da perspectiva que a gente tinha comentado, você vai chegar que o Gzão tem realmente a unidade que ele deve ter. É isso aí. Então é isso? A gravitação está resolvida? A teoria de Newton foi muito bem sucedida. E por uns 200 anos, meio que sim, a gravitação estava totalmente resolvida. Existiam ainda alguns mistérios, como por exemplo a órbita de Mercúrio, que não era muito bem prevista pelas teorias de Newton. A órbita de Mercúrio só foi entendida com a relatividade geral de Albert Einstein em 1915, que fazia um entendimento sem forças da gravitação. Porém, o entendimento da teoria de Einstein iria precisar de um vídeo muito maior e muitos mais anos de estudo. Para quem quiser conhecer mais sobre a gravitação, eu recomendo muito esse vídeo aqui do canal Minute Physics sobre as limitações da teoria da gravitação do Newton. E para algum entendimento da gravitação da relatividade geral de Einstein, eu recomendo esse vídeo aqui do Veritasium, também é muito bom. Muito obrigado por assistir.